Olá, graça e paz. É um prazer estar com você mais uma vez, ministrando a palavra de Deus nesta força-tarefa, que é uma grande mobilização em favor das famílias. Nós temos buscado edificação espiritual para a nossa vida particular e nós também temos buscado a edificação das famílias e, consequentemente, a edificação da Igreja de Jesus Cristo por meio da oração, da meditação na palavra, do louvor e da adoração, do estudo, da comunhão. Eu penso que nós vamos sair fortalecidos desses 31 dias de consagração, maiores do que quando nós começamos. Abençoados nós já somos, mas com certeza nós estaremos mais cheios da presença, da graça e do conhecimento de Jesus Cristo, o Senhor, por conta da nossa consagração pessoal, aquele tempo que eu tenho encorajado você a estar com Deus no lugar secreto. Nessa primeira semana ou nesses primeiros dias de campanha, de mobilização, eu tenho dado uma ênfase para a necessidade de você investir na sua vida pessoal. Eu não sei se você tem conseguido acompanhar essa linha de raciocínio e tem percebido que no fundo é isso que eu estou fazendo. Eu estou encorajando você a ser forte espiritualmente para que a sua família seja forte espiritualmente. É claro que você não é o fundamento da sua casa, você não é o alicerce, não é em cima dos teus ombros que o casamento, o relacionamento familiar, as finanças, a educação dos filhos, enfim. Você não deve trazer para cima de si mesmo todo o peso, toda a responsabilidade do sucesso familiar. Você precisa reconhecer em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o único fundamento suficiente para apoiar todas as coisas na sua vida a partir da sua própria fé e experiência pessoal. Mas fato é que se você é edificado espiritualmente, a sua família passa a ter dentro dela uma coluna forte, aonde as pessoas vão poder encontrar um referencial. Quando você tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, quando você nasce de novo, quando você é cheio do Espírito Santo, é como se uma luz, uma pequena luz fosse acesa dentro de você e na medida em que você vai se enchendo do Espírito e sendo edificado, é o mesmo que crescendo no conhecimento e na graça de Jesus, a sua luz vai se tornando mais intensa e você vai se tornando referência para as outras pessoas. É por isso que muitas vezes a pessoa ela tem pouca idade, mas ela tem uma experiência pessoal com o Senhor que é genuína e muitas vezes pessoas mais velhas, mais maduras, elas procuram, elas pedem conselho, elas querem ouvir. Eu particularmente, na minha experiência pessoal, já sou conselheiro de pessoas muito mais velhas do que eu, desde que eu era adolescente. Isso por conta da edificação da minha fé. Eu sempre investi no meu relacionamento pessoal com Deus. Eu sempre tive esses momentos de solitude, quando os meus amigos adolescentes estavam na rua, conversando, passeando, jogando bola, enfim, 1000 atividades que você tem na adolescência. Eu sempre gostei de ler, de estudar, de orar, de estar com Deus, e isso foi criando em mim uma estrutura de fé, uma estrutura emocional, psicológica, espiritual, e de alguma forma eu sempre fui meio que uma referência dentro da minha família. Eu não estou falando que eu sou a única, mas uma das, não é? Até hoje, na minha família, os meus amigos, principalmente os irmãos em Cristo, as ovelhas do rebanho, veem na minha vida uma pessoa estruturada espiritualmente, emocionalmente centrada, bem fundamentada. Isso não significa que não haja ventos contrários, adversidades, problemas e que muitas vezes eu também me sinto abalado. Por isso que eu repito sempre aquele versículo: no dia em que eu tiver medo, eu confiarei no Senhor. Ou seja, ainda que firme está o meu coração está firme. Jesus ele falou de 2 casas. Na verdade, ele falou do construtor e da casa que foi construída. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Eu vou até confirmar aqui para você os versículos de 24 a 27. Ele faz menção a 2 edificações. Um homem sábio que edificou em cima de uma rocha e um homem tolo que edificou na areia. As 2 casas foram expostas ao mesmo tipo de adversidade.
A tempestade, os ventos, as águas deram com ímpeto contra as duas casas. Uma delas, a que estava sobre a rocha, não se abalou. Passou por aquele momento adverso, firme, mas a que não tinha fundamento, claro, não suportou a pressão e caiu, desmoronou. E ainda Jesus diz, foi grande a ruína daquela pessoa, porque a casa dela se perdeu. Talvez, junto com a casa, as vidas que estavam lá. E ele faz uma comparação entre sabedoria e ignorância. Quando você opta pelo fundamento, pelo alicerce, aonde você vai edificar. Quando eu digo edificar, pode ser a sua vida, sua família, sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida conjugal. O princípio é o mesmo para todas as coisas. Nós precisamos ter um fundamento, um firme alicerce. Jesus estava contando essa parábola para falar a respeito da importância da nossa edificação, ela ter consistência, dela ser bem estruturada. Então, estou falando de pessoas bem estruturadas, famílias bem estruturadas. Se fosse a igreja, igreja bem estruturada. Se fosse a empresa, empresa bem estruturada. O princípio é o mesmo. Então, quando nós falamos de mesmo princípio, baseado na palavra de Deus, o fundamento é um só, não existe outro. O único fundamento onde Deus constrói em cima é Jesus Cristo, o Senhor. Eu vou olhar para baixo, porque eu estou lendo aqui no meu tablet, mas você pode ver aí na sua Bíblia, na sua casa, está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse o apóstolo Paulo, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Alguém está construindo em cima do fundamento que eu coloquei. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É muito importante que você reconheça que só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só existe um Deus, um Senhor, Deus o exaltou e lhe deu o nome sobre todo nome, e ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, quando se trata da nossa fé em Cristo, eu nunca falo de outro alicerce. Para mim não existe outro fundamento inabalável que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro da minha vida, o princípio é o mesmo. Então, ele é o centro da minha casa. Ele também é o centro da igreja. Ele também é o centro que apoia tudo. Todas as coisas orbitam em torno dele, da pessoa de Jesus Cristo. Tudo está apoiado, bem firmado nele. E tudo aquilo que está apoiado e bem firmado, edificado em cima da pessoa de Jesus Cristo, não está imune à tempestade, mas com certeza suportará as adversidades, as mudanças de época, as crises, como essa que nós estamos enfrentando agora, que pode ser alguma coisa surpreendente. Amanhece ensolarado, de repente fica nublado, o céu fecha, fica escuro, de repente parece que virou noite, começam os ventos, cai a tempestade, e no meio daquela revolta, não é? No meio daquela turbulência, no meio daquela aflição, você diz, meu Deus, não fosse o alicerce da minha casa ser firme, ela desabaria. É a mesma coisa quando diz respeito à nossa família. Se não é Deus o sustento da família ou do meu lar, se não é Deus a estrutura que suporta todas essas reveses, nem eu, nem meu casamento, nem a minha vida financeira, nem a minha vida espiritual, nada suportaria tamanha tribulação. Então, isso precisa ficar muito definido para nós. O fundamento é Cristo. Deus não constrói em cima de outro alicerce que não seja a pessoa de Jesus. Então, não espere que Deus honre alguma coisa que você está construindo e edificando na força do seu braço. Lembra do texto que eu já mostrei, de Jeremias 17? O homem que confia na força do próprio braço, ele perde o direito de ver o bem de Deus quando ele passar. Ao invés de ser uma árvore, carvalho, forte, para suportar a tempestade, ele é um arbusto seco, ele é uma tamargueira no deserto. Então, nós não podemos
Colocar nossa confiança em nós mesmos, do tipo, eu garanto, eu sustento, eu me mantenho, eu sou capaz, por mim mesmo, eu protejo, eu livro. Isso é uma ignorância, não é? Nós devemos pensar sempre, Deus está honrando tudo aquilo que está edificado sobre a pessoa de Jesus Cristo, e é com isso que ele tem compromisso. Ele vai sustentar, ele vai amparar, ele vai proteger. E quer saber? Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando eu falo casa, não estou falando só da estrutura do prédio. Pode ser onde você mora, onde você congrega, onde você trabalha. Casa na Bíblia significa uma porção de coisa, tá? Deus compara pessoas com casas. Paulo diz, vocês não sabem que vocês são o templo e que Deus não habita em templos ou lugares feitos por mãos humanas, não é? Deus não habita dentro de paredes, ele habita em pessoas, mas ele olha para nós e enxerga como se nós fôssemos uma construção. A Bíblia trata você e eu como se fôssemos um edifício, não é? O lugar da habitação de Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, pode colocar aí, se o Senhor não edificar a família, se o Senhor não edificar o casamento, se o Senhor não edificar a vida pessoal, se o Senhor não edificar a estrutura emocional, se o Senhor não edificar os negócios, se o Senhor não edificar o lar, é a mesma coisa. Deus coloca o fundamento e o Espírito Santo vem em cima construindo e edificando. E tudo isso que for edificado com a instrução dele, o Pai, ele é o construtor, o edificador. Tudo aquilo que for feito por obra das mãos dele, o Espírito Santo, ele simbolicamente é tratado como a mão de Deus. Lembra que eu disse? A destra do Senhor faz proeza, a mão do Senhor é poderosa, tanto para levantar quanto para derrubar. Então, é o Espírito Santo quem vai trabalhar a obra da edificação. Só que ele não vai fazer isso sozinho, ele vai fazer isso com a sua participação. É como se ele fosse o pedreiro ou o construtor e você fosse a pedra que ele vai utilizar. Você é uma pedra, sua esposa é uma pedra, cada um dos seus filhos são reconhecidos na Bíblia como pedras vivas. Olha que lindo esse texto que eu separei para você, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. E chegando-vos para ele, a pedra viva, ele aqui é Jesus Cristo, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. É porque ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então ele é tratado como a pedra que os construtores rejeitaram. Mas, para com Deus, é a pedra eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para, com o objetivo de, com o propósito de, oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Ou seja, eu e você temos esta incumbência como edificação de Deus, como casa de Deus, como família de Deus, ministrar ele sacrifícios de louvor e adoração. Foi o que nós fizemos no culto familiar. Eu estou chegando agora há pouco, lá da Embaixada do Reino, onde eu ministrei um culto na sua casa. Por favor, me diga que você sintonizou o YouTube, que você estava lá no Facebook e que você recebeu aquilo tudo. E olha, eu vou dizer mais. Deus falou tanto no meu coração, a impressão que eu tive era tão grande de duas famílias. Uma bem firme, no meio da ventania, mas bem firme. E a outra balançando a ponto de cair. Se você assistir de novo o vídeo, o título do vídeo é Culto no Lar. É só você procurar na nossa página, tá lá, Culto no Lar, canal do YouTube, youtube.com/Comunidade Evangélica Filadélfia, vai abrir lá a nossa página, todos os vídeos estão lá, tem as mensagens diárias da Força Tarefa e tem um vídeo que está escrito Culto no Lar. Se você não assistiu, tem que assistir. E depois de assistir, você tem que pensar, quem é a família que eu conheço que está vivendo isso aqui? Ela vai ter que assistir também. Então você vai ter que mandar uma mensagem em inbox, ou você vai ter que ligar para ela, ou você vai compartilhar na sua página, no Face, no YouTube, no Instagram, no Twitter, enfim. Coloque as suas redes sociais funcionando em favor do bem, porque notícia ruim espalha, corre, que é uma tristeza. Mas o evangelho das boas notícias hoje precisa correr ligeiro e alcançar a sua casa, a sua família, se é que você já não participou do Comigo, já não recebeu tudo aquilo,
Ou essas famílias que talvez não tenham sabido, não tinham conhecimento de que aquele culto estava acontecendo na transmissão online, e eu declarei bênçãos extraordinárias da parte do Senhor a partir da sua palavra. Como eu citei hoje alguns textos bíblicos, citei 2, eu vou colocar esses versículos no Facebook, na meditação curtinha. Eu amplio com mais versículos e coloco no aplicativo, aí você vai ver no meio da tarde amanhã, e quem não tem o aplicativo vai ver mais para o final da tarde ainda na página do Facebook. Eu queria que você, que participou do culto familiar comigo hoje, fizesse um amanhã, sozinho. Eu vou fazer um roteirinho e vou publicar também nas nossas redes sociais para você fazer o seu culto com a sua família. Bispo, eu não sei se eu dou conta de fazer um culto daquele jeito lá. Não precisa. Você pode fazer da maneira como você fizer. Dê ao Espírito Santo a chance de ser o edificador da sua vida. E como é que eu posso cooperar? Orando, louvando, buscando conhecimento da palavra e praticando a palavra de Deus. Eu vou passar isso tudo por escrito, que é para você pensar, memorizar e aplicar. Agora a gente vai orar junto. Pai, eu te agradeço por esse encontro maravilhoso que nós tivemos dentro dos lares através da internet. Foi surpreendente, foi maravilhoso, foi extraordinário, foi do céu para a terra, foi algo, Deus, impactante. Eu e pastor Fábio e presbítera Cris, que estávamos juntos ali com a equipe, fomos muito edificados, fortalecidos, abençoados, saímos renovados na presença do Senhor. Na casa onde eu entrei, porque me deram oportunidade, e aonde eu pude profetizar, ali a tua bênção foi deixada, porque eu não levei nada comigo que não fosse meu. O que era para entregar no lar está entregue, o que era para deixar foi colocado ali. Nós declaramos a visitação poderosa do teu Espírito Santo, fazendo aquilo que a força do braço não é capaz de fazer. É do Senhor que vem o socorro, o livramento, a provisão, a graça, a misericórdia, a bondade, a fidelidade, o cuidado, o amor incondicional. E Deus, eu posso passar aqui o resto da minha vida citando a fonte inesgotável que o Senhor é, de toda providência, de toda provisão, de toda excelência. Deus, eu não tenho palavras para te agradecer. Pai, nós te amamos. Jesus Cristo, nós reafirmamos: o Senhor é, sim, o centro de tudo, o alicerce da nossa vida, o firme fundamento da nossa fé. A nossa casa está edificada sobre uma rocha inabalável, por isso nós não seremos abalados no meio dessa crise. Ao contrário, nós veremos mais de ti mesmo no meio de todas estas situações, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração o Senhor é sempre o mesmo Deus fiel. Eu te agradeço por esse dia, porque muitas pessoas, embora eu esteja gravando agora, elas vão me ver amanhã durante o dia, e Deus, eu estou saudando cada uma delas com a tua graça e a tua paz. Elas serão edificadas, fortalecidas, renovadas, e terão as suas orações atendidas, porque nós estamos orando em concordância com elas, nessa força-tarefa e nessa grande mobilização. E eu já quero declarar antecipadamente, quando essa família se reunir de novo para orar juntos, para louvar ao Senhor juntos, para lerem a Bíblia juntos, para meditarem na tua palavra e praticarem a tua palavra juntos, que descerá de novo o fogo dos céus, que a tua presença vai confirmar que tudo isso que está acontecendo dentro dessa casa, no sentido de edificá-la, é obra das tuas mãos. Eu tenho tanta certeza disso, que eu já te louvo e te agradeço pelos novos milagres que estão rompendo para a glória do teu nome e para a alegria daqueles que creem em ti. Eu criei, por isso que eu profetizei. A bênção do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus e sobre todos aqueles que creem. Digam amém, amém, amém e graças a Deus. Deus continue abençoando você. E até o próximo vídeo.